isso era transmitido de pais para filhos. Só que no passado não tinha um negócio chamado tecnologia. E a tecnologia, ela começou a explodir, né, a vir com máquina a vapor, elétrica, depois eletrônica. Nós estamos falando hoje de robótica. E o robô olha para nós hoje achando que nós somos ciborgues. Eu não sei se você sabe, nós somos ciborgues atrasados na cabeça dos robôs. Por que nós somos ciborgues? Porque nós temos um negócio chamado celular e a gente não vive sem ele. Você dá conta de viver sem seu celular hoje? Então você já é um ciborgue, só que você está precisando de jogar esse trem dentro da sua cabeça. Vai acontecer em pouco tempo. Aí você vai ver o que é o maior caos de todos os tempos. Alguns vão ver uma grande vantagem em jogar isso para dentro da cabeça, né, para ganhar certas vantagens, mas vai acabar com todo o relacionamento que o homem tem, né, que as pessoas têm uns com os outros. Por que essa geração é caótica? Se eu não acreditasse na Bíblia, a Bíblia não fosse um fato, a gente ia falar que está caótico do mesmo jeito. Mas entendendo um pouco de Bíblia, entendendo os sinais dos tempos, esse tempo foi programado para isso. Se foi programado, o que eu tenho que fazer, Adalberto? Eu preciso fazer o seguinte: eu preciso ler a programação desse tempo, entender que temporalidade é essa e defender minha casa. Pablo, você podia fazer algo para defender todo mundo. Existe uma legalidade, né, num governante de uma família, que aquilo é só ele tem que fazer. Vocês vão anotar que o ensino, ele nunca vai vir da escola. O ensino sempre vai vir de casa, ou através de uma ação ou de uma omissão. A escolarização vai vir da escola. Dificilmente um pai vai escolarizar um filho hoje, que ele não tem tempo. O capitalismo voraz fez com que você não tivesse tempo com a sua família, com a justificativa de arrumar recurso para dar uma vida boa para ele. Ele só precisava da sua atenção na formação básica dele. Se as pessoas soubessem que não existe o tal de criar filhos, mas treinar filhos, nunca mais você ia tratar seus filhos como gado. Criar. Todo mundo gosta de usar essa expressão. O problema dessa expressão é que criar é criar uma cerca igual de gado, dar ração, pagar a escola e colocar essa criança num circuito. Esse circuito é a cerca. Não passe daqui. São limites aqui, aqui, aqui e aqui. Não ultrapasse isso. As minhas crenças é a cerca, são parte da cerca. A nossa capacidade financeira como família é uma cerca. A nossa capacidade cultural é outra cerca. O afeto que você dá, tudo que você faz com seu filho, ao invés de treinar ele para ele ser multi-habilidade, multitalento, você está cercando seu filho. E aí quando você, ao invés de ensinar os princípios, você ensina desde pequeno para ele as regras. Se você investisse uns 2 ou 3 anos da sua vida inteira para ensinar seu filho sobre princípio, nunca mais você ia perder seu tempo cobrando nenhuma regra dele. Porque a regra é um sistema, isso aqui é do latim, essa expressão lex, que significa lei, é um negócio que a gente cria quando alguém quebra o princípio. E aqui eu estou te mostrando algo que vários de vocês foram criados e estão cometendo esse mesmo erro, que é criar seus filhos. Nós vamos treinar. Qual a diferença de treino? Mesmo sendo dono de escola, eu tenho que te contar isso. Na escola nós temos professores. Nós não temos treinadores. Vou te explicar o que eu treino. Vocês vão falar com a boca para nunca mais esquecer. A diferença de treinador e professor. Professor dá aula, treinador treina a mente da pessoa. Na escola a gente está falando com 10 crianças ao mesmo tempo, 15 crianças ao mesmo tempo. E quando eu estou falando com pessoas ao mesmo tempo, eu não consigo treinar a mente individualmente. Você consegue como pai. Eu jamais vou mentir para você para vender uma matrícula de escola, e nenhuma escola minha. Não vou fazer isso. Essa responsabilidade é 100% de quem gerou essa pessoa ou quem ficou responsável no lugar. Treinar, fala com a boca assim, ó, treino é individual, personalíssimo. Por que a maioria dos pais ficam frustrados, os que têm 3, 4, 5 filhos e falam, mas eu dei a mesma criação, por que um não funcionou? Porque você deu a criação, você só cercou e jogou esses bezerros lá dentro da cerca. Já te falei, a sua cerca emocional, sua cerca espiritual, sua cerca financeira, sua cerca cultural, tudo que está cercando em volta. Não sei se você sabe, mas se você não avançar na vida, na sua capacidade financeira, você limita seu filho.
Ah, então você está falando que quem não tem dinheiro é limitado? Claro que eu estou falando. Ele pode comprar menos experiência com o que você proporcionou para ele. E tem gente que eu falo assim, vamos, bora crescer. Não, eu não posso crescer. E os meus filhos? Vai chegar um dia que você vai estar sentado e seus filhos vão falar, eu ouvi outra pessoa e rompi por isso, e o senhor está aí até hoje com medo. Seu filho vai te falar isso. E é natural que seus filhos sejam mais prósperos que você, mas não tão distante assim, porque mostra e te denuncia que você não fez o papel corretamente. Outra coisa é muito bom, alguns pais falarem, o sucesso do meu filho depende de mim. E por que o outro não funciona então? Tem grande parte da própria pessoa, certo? Mas eu quero que essa noite nós iniciemos o nosso encontro, lembrando da diferença de criar e treinar. No conceito brasileiro, no conceito cultural do nosso povo, criar é lembrar de criar gado. Faz uma cerca e dá alimentação, dá um lugarzinho de dormir e dá essas coisas. É isso que as pessoas têm feito. Por que a sociedade está em crise? Porque nós estamos criando pessoas dentro de casa. O criar não tem sensibilidade. O criar tem só o sistema de defesa. Ninguém pode te matar. Eu vou te proteger para ninguém te matar. Faz bem, isso é ótimo. Só que aí existe uma coisa muito simples. Cadê os princípios? Cadê o treino? Cadê você identificando sinais no seu filho ali de desvio de caráter, que é normal na criança? Por exemplo, você que cria, seu filho começa a mostrar a capacidade dele de invenção, você chama de mentira. E na verdade ele só precisava de ajuda e de canalização. Mas um treinador sabe, um criador não sabe não. Criador de menino, ele fala, você é mentiroso desde pequeno. E o menino está com a capacidade inventiva, a cena aberta, você vai e reprime, ele fecha. E guarda um bloqueio lá dentro, ele vai usar isso depois, vai sacar. Todo vilão da vida real ou de Hollywood, ele tem uma infância um pouquinho destruidora. E vocês vão escrever aí na internet, você nunca vai julgar um adulto sem descobrir a criança que ela foi. Quem vai escrever? Tem alguém que veio com caderno? O perfil aqui não é de aluno meu, não, é de gente que veio ouvir de como resolver o problema em casa, né? Faz um favor, só não usa o celular para isso, que esse celular vai fazer você entrar em outras mensagens, você vai perder a energia. Quem está anotando vai anotar assim, nunca julgaram um adulto sem descobrir a criança que ela foi. É muito fácil na internet eu colocar um vídeo e aparecer 1000 julgadores, sim ou não? Ninguém sabe nem um pedaço da conversa, nem a motivação, nem o que aconteceu, nem o final, e nem a lógica do negócio, mas todo mundo está pronto a julgar. O que a gente precisa fazer? Para julgar um adulto, eu preciso descobrir o que aconteceu com ele. Pablo, você é jurista aí, você acha que até com o Código Penal, até isso deveria ser levado em conta. E a gente precisava melhorar um pouquinho a lei para entender isso. A motivação da pessoa é preponderante no processo penal. O que motivou? Tanto é que se for por motivo fútil, tem um agrave, né? Tem um agravante na pena e aumenta a pena. Se a pessoa executa algo que é ilegal, né, que é crime, e não tem motivo para aquilo, se for fútil, ainda fica mais penoso ainda a condenação dela. Agora, mas o que é o gatilho disso? A gente poderia muito bem entender isso. Vou te falar por quê. Porque toda a resposta que o ser humano está dando hoje na fase adulta foi aquilo que foi instalado dentro dela quando ela era criança. Na hora que eu vou fazer o desbloqueio, quase 90% de todos os desbloqueios emocionais que a pessoa tem está entre os 8 e 10 anos de idade. A fase mais incrível para bloquear um cérebro. Até os 7 é uma formação básica, cognitiva. E é a fase que vocês, pais, investiram muito pouco nos seus filhos. Um dia, tendo um mentor, que é o Daniel Goleman, tive com ele pessoalmente, aprendi algo com ele, e eu vou replicar isso o resto da minha vida, que é a maior sabedoria que eu vejo sobre temporalidade no treinamento de filho. Eu vi ele fazendo isso aqui, eu mudei de vida nesse dia. Quando eu encontrei ele aqui em São Paulo, ele é um PhD de Harvard, segui, minha mente foi transformada ouvindo o Daniel Goleman e seguindo e estando com ele. Ele mostrou algo da vida dele, que eu vou sempre falar isso aqui para alguém que nunca me viu falando de treinamento de filho. Isso aqui é o plano cartesiano, isso aqui é a quantidade, isso aqui é o tempo. Seu filho nasce aqui no zero, né? Ele vai ter o crescimento dele na vida. Você não tem que acompanhar seu filho no crescimento dele. Você tem que aprender a fazer um X. Vai chegar um dia que você vai ter que desconectar do seu filho. É a sua primeira desconexão e ele ainda vai estar debaixo da sua governança na sua casa. Mas essa daí para frente nunca mais vai ter volta. Eu espero que nesse dia você tenha ensinado tudo para ele e tenha
ajustado, treinado o psique dele, treinado as emoções dele, o amor próprio, a identidade, o propósito. Nesse dia, quando vocês se encontrarem e dê tchau pela última vez para o seu filho, nunca mais ele vai voltar. Tem outra coisa, ele nunca mais vai te ouvir. Ah não, mas eu tenho uns meninos bonzinhos em casa. Não, às vezes eles parecem bonzinhos. Na psicologia, um adolescente, ele não quer mais ouvir os pais, ele quer confrontar o pai para buscar a liberdade dele. Eu não sei se você sabe, o item número 1 de todas as almas é liberdade. Coloque aí, a busca número 1 de uma alma, liberdade. Por que seu filho vive revoltado com as decisões que você toma? Porque você está tirando a liberdade dele. Pablo, e aí, você é igual esses psicólogos malucos de hoje, que tudo tem que ser livre? Negativo. Você já nasce num regime, que é a cultura que o seu pai estabeleceu dentro de casa, e a briga é você tomar esse bastão para você prosperar até você ir embora e formar sua família. E aí certas coisas que eu falo, algumas pessoas ficam muito chateadas, porque não é todo mundo que consegue entender, e está tudo bem para mim, eu não entendia também, até ficava muito chateado quando eu ouvia gente madura falando isso. Quando você entender que existem as 3 famílias, a dos seus pais, a sua que você está edificando com o seu cônjuge, a dos seus filhos, que são famílias que são treinadas dentro da sua casa, o que você vai fazer? Você vai se resolver com os seus pais, vai dar tudo que você tem para o seu cônjuge, para esse negócio funcionar até depois do fim, e vai treinar essas crianças aí dentro, para eles virarem famílias mais fortes que nações. Eu tenho 4 filhos, a Isabela, o Miguel, o Benjamin e o Lorenzo. Não tem um dia que eu não faça essa pergunta para os 4. É um treinamento constante que eu faço questão de não falhar um único dia. Se eu não fiz essa pergunta nesse dia, foi porque eu não encontrei eles. Pode acontecer. Às vezes eu estou viajando, inclusive vou para a China agora, vou ficar alguns dias longe, mas se eu pegar o telefone, conversa vai, eu faço a pergunta. Olha a pergunta. Eu vejo a Isabelinha chegando, aquela graça de 2 anos de idade, eu faço a pergunta para ela todo dia. Você vai ter quantos filhos, Isabela? Ela faz um charme, olha para mim e fala, 6. Aí eu falo, não fica me iludindo não, que eu estou acreditando. Ela ri. O Miguel já vem querendo pôr o terror, o Miguel tem 4. Ele fala, 9. E aí nós estamos firmes no 9. O Lorenzo falou que só precisa de 5, já entendeu o jogo. E o Beijo falou que vai ter 5. Por que você faz isso? Porque essa geração foi enganada e vocês morrem de medo de ter filhos. Porque nessa geração ela é muito perigosa, sim ou não? Está muito perigosa. Como é que eu vou pôr no mundo tão perigoso, vou pôr uma pessoa, né? É porque é o seguinte, o mundo está tão perigoso e tão desgovernado porque pessoas boas como você pararam de se reproduzir. Eu não sei se você entende, o problema que te faz ter medo de colocar as crianças aqui na terra foi você que gerou. Sua avó não tinha medo, sua bisavó não tinha medo, mas você tem. Por quê? Porque isso faz parte de uma